pela internet, o padre Miguel Martins Filho, diretor do Centro Cultural de Brasília. Seja muito bem-vindo, estivemos juntos ontem à noite, é um prazer ter o senhor novamente aqui conosco na TV Aparecida. Tudo bem com o senhor, padre? Boa tarde. Tudo em paz, tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês. Seja bem-vindo, Padre Miguel, aqui na nossa programação, no nosso especial Papa Francisco. Muito bom ter o senhor aqui novamente para que a gente possa falar de Papa Francisco, de tudo que ele representa para nós. Pois é, para mim também é uma alegria, um privilégio até poder falar como jesuíta que sou, né, dessa figura tão marcante, né, na nossa vida, na vida da igreja, e tudo que ele, a sua ação, a sua atuação, seus ensinamentos, para nós, né, nesse momento em que a gente está celebrando a despedida dele, né, e ao mesmo tempo com dor no coração, com tristeza, claro, mas com uma profunda alegria, consolação por tudo que ele nos ensina, né, tudo que ele deixa como legado, como horizonte aberto para nós. O senhor, como jesuíta, o que poderia falar sobre o Papa jesuíta também, né? O que ele trouxe desse carisma para o seu pontificado, Padre Miguel? Veja só. Bom, primeiro, a gente nunca esperava que acontecesse isso, né? Uma vez, assim, quando ele foi escolhido como Papa, as pessoas me perguntavam, será que demorou muito? O senhor acha que demorou muito um Papa, ou ser escolhido um Papa jesuíta? Falei, não é questão de demorar, a gente não esperava mesmo, né? Na verdade, no nosso próprio carisma, né, da Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus nasce num contexto, né, no contexto da Reforma, no contexto de também um contexto histórico muito crítico, né? E o Santo Inácio, ele, quando ele se coloca à disposição do Papa, como a própria ordem religiosa dos jesuítas, nasce como uma ordem missionária que se colocou, né, à disposição do Papa, né? E Inácio deixou bem marcado para nós que a gente ia servir a igreja sem procurar o que na época se chamava de dignidades eclesiásticas, por exemplo. É por essa razão que você tem pouquíssimos bispos jesuítas, né? Pouquíssimos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, não temos nenhum bispo jesuíta, e ao redor do mundo são pouquíssimos também. Por quê? Porque a missão da companhia é servir a igreja. Você vai ver os jesuítas em várias frentes de trabalho, de missão, mas raramente nesse cargo hierárquico de comando na igreja. Padre Miguel, o senhor teve um encontro com o Papa Francisco, né? Queria que o senhor falasse para a gente como foi esse contato, como foi esse momento também, o que o senhor guarda desse momento? Veja só, na verdade foram vários encontros, porque eu participei do sínodo, das duas sessões do sínodo sobre a sinodalidade, o sínodo dos bispos. Eu participei durante as duas sessões, tanto de 2023 como de 2024. E a minha participação foi como perito facilitador do método da conversação espiritual. E eu tive a ocasião de conversar por 4 vezes com o Papa Francisco. Foram encontros muito rápidos, mas assim, o que eu posso contar do Papa Francisco é aquilo que a gente está ouvindo o tempo todo esses dias, né? A simplicidade, né? O calor humano, a acolhida, né? As pessoas perguntavam, mas o senhor não sentiu o friozinho na barriga, não sei o quê, de encontrar com o Papa? O Papa Francisco, ele deixa a gente muito à vontade, sabe? Então, essa distância, esse distanciamento que a gente tem, porque é uma figura como o Papa Francisco, a gente vai com muita reverência mesmo, e isso é natural. Mas ele, com aquele sorriso, ele desmonta um pouco isso. É como se ele derrubasse um muro, né? E aí isso é muito marcante do próprio temperamento de Francisco. Porque é importante a gente também refletir sobre isso, né? Muito do que a gente vê do Papa Francisco é o temperamento dele, é a educação dele, a formação, a origem, sabe? E a própria formação na Companhia de Jesus também, né? Porque a gente tem a gente é formado, né, nessa capacidade de dialogar, sabe? Desde o início da nossa formação, nós jesuítas, desde o noviciado, a gente, um pouco na esteira daquilo que foi a história de Santo Inácio de Loyola, porque é muito interessante isso, as pessoas pensam nos jesuítas como uma ordem poderosa, grandiosa, né? Os jesuítas, o pessoal fala assim, né?
Mas, na verdade, a gente aprende desde o começo, como outras ordens religiosas também, né? O segmento de Jesus pobre, humilde, humilhado, carregando a cruz. Ou seja, e a gente aprende desde cedo a essa capacidade de se aproximar, né, da realidade humana, né, de não distanciarmos nunca. A própria espiritualidade inaciana, ela é uma espiritualidade que dialoga, o que nasce do humano, né? Se a gente for pensar bem, a própria experiência do segmento de Jesus é uma experiência desde o humano, né? É muito equivocada uma espiritualidade que descola o espiritual, podemos dizer assim, do humano, né? E o que o Papa Francisco faz, e é por isso que as pessoas ficam assim um pouco, né, espantados, é porque ele simplesmente é humano, sabe? E se a gente for pensar bem, Jesus, ele foi humano, né, profundamente, plenamente humano. E o divino está no humano. A gente sabe disso. Então, é até importante que a gente reflita sobre isso aqui, né, com os nossos, aqueles que estão nos acompanhando aqui, sobre isso, sabe? A nossa espiritualidade, ela não está desvinculada, nem pode ser pensada fora do humano. Porque o próprio Deus, ele quis ser humano, né? Então, essa própria dinâmica da encarnação, né, do Verbo, que é Jesus, Jesus veio revelar essa proximidade mesmo. Ele veio trazer um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus irmão, um Deus mãe, né? Um Deus humano perto de nós. Então é isso, né? Eu penso que o Papa Francisco, ao abrir mão de tantas coisas, tantas, podemos dizer assim, tantos sinais de uma certa... que marcam um pouco a história da Igreja, que podem também, se levados assim com muito exagero, podem distanciar das pessoas, ao invés de aproximar. E o Papa Francisco não, e de fato ele, todos esses sinais, esses gestos, até mais do que as palavras, né, de Papa Francisco, da sua simplicidade, da sua conexão, podemos dizer, com as pessoas, é exatamente aquilo que Jesus viveu, sabe? Se a gente for pensar bem, olhando para o Evangelho de Jesus Cristo, o que a gente vai ver? Né? Um homem profundamente impactado pela dor humana, pelas alegrias, pelas as manifestações da vida, do cotidiano nosso, dos seres humanos, homens e mulheres, crianças, idosos, né? E ele tinha, de fato, uma predileção pelos sofredores, pelos pobres, pelos marginalizados. É isso que impressiona, né, na vida do Papa Francisco, no jeito dele ser, nos ensinamentos dele, no modo de governar a Igreja, né? O próprio fato de eu estar, por exemplo, no sínodo, né? Eu nunca esperava estar no sínodo. Eu participei do sínodo como facilitador da partilha do grupo de língua portuguesa, né? Então, e eu nunca me imaginei, inclusive, nunca nem me imaginei em Roma, por exemplo, né? Então, e de repente eu estava lá como facilitador, e o facilitador é aquele que vai ajudar no método, mas de maneira... eu me sentia bem jesuíta nesse caso, né? Como Santo Inácio pensou no começo. Aquele que vai para servir a Igreja, e servir não desde o lugar da autoridade, mas desde o lugar mesmo da ajuda. Eu era um facilitador, junto com outros padres religiosos, leigos, leigas, que também eram facilitadores. Foi uma maravilha essa experiência do sínodo, sabe? Eu acho que nós ainda não entendemos, né? Nós, Igreja do Brasil, a Igreja do Mundo, ainda não compreendeu a grandeza do sínodo, sabe? E eu aproveito assim para insistir, né, desde o meu lugar mesmo como facilitador do método da conversação espiritual, sobre a importância do sínodo, sobre a importância do documento final do sínodo, que é um documento, né, é um documento do magistério, né, pontifício, do magistério da Igreja. Eu tenho a impressão que muitos padres, bispos, né, e muitos leigos fiéis não entenderam ainda a importância desse sínodo. Mas eu acho que exatamente isso que é a beleza do Papa Francisco. É tudo muito processual. A gente está vivendo agora esse tempo da recepção do sínodo. Então, todos nós devemos nos comprometer com isso, né? Uma vez sepultado o Papa Francisco, né, aí segue o conclave, depois a gente acolhe o Papa que foi eleito, né? A gente sabe que quem conduz tudo é o Espírito. Então, o Papa Francisco deixou, né, assim, já algumas orientações
muito claras em relação à recepção do sínodo dos bispos, ou do sínodo da sinodalidade. Né? Tem orientações que começam agora, por exemplo, no Jubileu da Esperança, na recepção do sínodo, e vai até 2028, com a celebração da Assembleia Eclesial em Roma. Né? Então, são passos muito claros, né? E a gente precisa abrir o coração a essa esperança que se abre, assim, esse horizonte que se abre diante da Igreja. E esse é o legado deixado pelo Papa Francisco que devemos seguir a partir de agora, né? Essa grande herança, entre muitas outras, o sínodo da sinodalidade, a Igreja do Encontro, a Igreja da Escuta, que o Papa Francisco tanto se preocupava e que aconteceu e que a gente precisa agora dar continuidade na base, nas comunidades, nas paróquias, para que a gente possa se reunir, se aprofundar mais nesse documento e fazer da Igreja o sonho que era o do Papa Francisco. Muito obrigado, viu, mais uma vez, pela atenção, por esse tempinho aí dedicado aqui à TV Aparecida, essa programação toda especial que estamos fazendo em homenagem e memória do nosso Santo Padre, que nos deixou, partiu para a casa do Pai, mas que vai continuar intercedendo por todos nós com seu amor profundo que tinha pela humanidade. Muito obrigado, um abraço fraterno ao senhor. Obrigado a você, Eduardo, obrigado, Rayane, obrigado, irmão Ian, obrigado a todos vocês que fazem a TV Aparecida, essa casa de Nossa Senhora, esse lugar maravilhoso, né, em que a gente divulga, partilha, escuta, né, o Espírito juntos, né, como igreja sinodal, como igreja que caminha juntos. Muito obrigado, estou sempre à disposição, quando vocês chamarem, estou aqui. A gente que agradece, né?